Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Nós estamos lendo uma Bíblia King James atualizada e estamos aqui ao nosso lado também com uma Bíblia King James fiel. Eu estarei fazendo a leitura na Bíblia King James atualizada e estarei fazendo a leitura dos comentários, só que da Bíblia King James fiel. Tá? Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 16. Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Deus e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos. Versículo 3. Celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Versículo 4. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali, lutador. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Agora vejamos aqui o comentário que está aqui na nota do rodapé da King James fiel. Baasa, terceiro rei de Israel, iniciou sua própria dinastia, derrotado por Asa de Judá. No reino do norte, Nadab, filho de Jeroboão, tinha sido substituído por Baasa, o qual decidiu ir à guerra contra o reino do sul. O primeiro passo nessa estratégia foi impedir o acesso a Jerusalém ao fortificar a cidade de Ramá. Baasa também tinha feito uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria em Damasco. Isso significava que, uma vez que Asa estivesse isolado do mundo, seria algo fácil capturar Jerusalém. Asa esvaziou os tesouros da casa do Senhor e subornou Ben-Hadad de Damasco, para que rompesse seu tratado com Baasa de Israel. O rei de Damasco não somente concordou prontamente, como também enviou seus soldados a Israel para obterem a compensação pelo saque que deixaram de receber por deixarem de atacar Jerusalém. Voltando aqui na King James, continuando,
Então nós lemos o versículo 5. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Versículo 6. Então o rei Asa tomou todo o Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usando na construção das muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta de Geba e de Mispa. Versículo 7. O profeta Anani repreende Asa. Versículo 7. Naquela época veio Anani, amável à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo: porque procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Deus, o Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Versículo 8. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Deus, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Versículo 9. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Veja aqui no comentarista, Asa cometeu um sério erro de julgamento ao pensar que o Senhor se agradaria se ele fizesse o trabalho de Deus em seu lugar. Em vez de receber elogio por essa façanha diplomática, Asa colheu a repreensão de Anani por essas suas ações. Esse profeta lembrou ao rei que Deus desejava que Asa dependesse dele e não de sua astúcia ou da ajuda de pagãos. Depois que Asa derrotou as forças superiores, dos etíopes e dos líbios, ele deveria ter reconhecido que Deus recompensa a dedicação com livramento. Aí veja aqui, voltando ao versículo 10. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Anani, por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. Veja aqui, agora no comentário. Isso era mais do que Asa podia suportar. O seu ego foi ferido. E assim ele colocou o profeta Anani na cadeia, na prisão, e oprimiu outras pessoas. Ele se esqueceu de sua afirmação anterior de que o homem não podia opor-se a Deus. Ele esqueceu de sua afirmação anteriormente dada de que o homem não podia opor-se a Deus. Capítulo 14, versículo 11. Veja só o que está escrito. Capítulo 11, versículo 11 do capítulo 14. Em seguida, Asa clamou a Deus, seu Deus, dizendo: ó Deus, não há ninguém igual a ti que possa socorrer, tanto o poderoso como o fraco. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Deus, pois em ti depositamos toda a nossa confiança e em teu nome marchamos contra esta violenta multidão.
Ó Deus, Tu és o nosso Deus. Não permitas que o ser humano prevaleça contra Ti. Então, essa oração que ele fez foi uma oração, uma afirmação. Ele se esqueceu disso. Aí, continuando, agora entramos no versículo 11. A morte do rei Assa. A história de Assa, rei de Judá, do começo ao fim, está narrada no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Versículo 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Assa doente dos pés. A sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal seu estado, não buscou socorro em Deus, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Assa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados segundo a arte dos melhores perfumistas, e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. Aí, voltando no comentarista aqui, na nota aqui do rodapé da Bíblia King James Fiel, desse modo o glorioso reinado de Assa, que tinha agido tão efetivamente em prol de Deus, chegou a um amargo fim. Quando ele ficou enfermo dos seus pés, ele não se voltou ao Senhor. E buscou apenas a ajuda dos médicos. Ele errou. Não por voltar-se para os médicos, mas por deixar de perguntar a Deus como ele devia proceder e por deixar de confiar em Deus para o resultado. Assa recebeu um glorioso funeral. A referência a perfumes e especiarias pode indicar que sua morte foi devido ao diabetes, o qual poderia ter provocado uma gangrena em seu pé. A queima muito grande era um tributo de honra. A fogueira era um tributo de honra por parte do povo. Agora vejamos aqui, no final aqui, eu vou ler agora o comentarista, o que diz o comentário da Bíblia que eu li, Bíblia King James atualizada. É um breve comentário aqui, uma nota pequena. As Escrituras mencionam 3 reis em Damasco com o nome de Ben-Hadad, filho de Hadad, que também é um título real, considerando que Hadad é uma divindade que governa a natureza no culto cananeu, e mais conhecido entre os pagãos simplesmente por Baal. O primeiro Ben-Hadad reinou de 900 a 860 a.C. Ben-Hadad II, ou Baal II, de 860 a 843 a.C. Seu filho, e guerreou contra Acabe, cercando Samaria, sem, contudo, conseguir vencê-la. Mais tarde, derrotado por Acabe em Afeque e assassinado por Azael, que se rebelou e usurpou do seu trono. 1 Reis 20, 2 Reis 7 e 8. Ben-Hadad III foi o filho de Azael, citado em 2 Reis 13, 24, que perdeu tudo quanto o pai conquistara em Israel. Seu governo durou de 796 a 770 a.C. Depois dessa época, os israelitas dominaram. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 2 Crônicas, capítulo 16. Permitindo Deus, estaremos subsequentemente lendo
o capítulo 17, que vai falar sobre o reinado de Josafá, filho de Assa. Josafá, filho de Assa, próximo rei de Judá.